Vamos, então, para a nossa última palestra do dia, cujo tema é o advogado corporativo frente aos novos paradigmas de inovação e compliance. Os palestrantes serão Dr. Mark Felisberto Dias, especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário pela BD Coast, especialista em Direito e Processo do Trabalho, BD Const, LLM em Business e Law, IBMEC, MBA em Gestão Empresarial pela OPET, especialista em Ciências Jurídicas da Universidade Cândido Mendes, bacharel em Direito pela Universidade Tuiuti do Paraná, tem experiência profissional como diretor do Instituto Internacional de Gestão Legal, presidente da Comissão de Advocacia Corporativa da OAB Paraná, 2010-2015, Comissão Especial da Advocacia Corporativa, Conselho Federal da OAB, 2010-2012, coordenador da Subcomissão Jurídica de Conciliação da FEBRABAN, 2010-2012, membro da Comissão Jurídica da FEBRABAN, 2010-2012, membro da Comissão Jurídica da ANEPS, 2008-2010, membro da Comissão Jurídica Trabalhista da FEBRABAN, 2013-2014, coordenador adjunto de Subcomissão Jurídico-Trabalhista da FEBRABAN, 2015, membro da Comissão Jurídica e Fiscal da ANEF, 2015, professor convidado dos cursos de pós-graduação da FGV São Paulo, Unicinos, EBS Business School, Uninter e ABDConst, gerente jurídico das áreas de contencioso massificado do Grupo HSBC, 2008-2012, gerente jurídico sênior do Jurídico Trabalhista do Grupo HSBC, 2012-2015, e gerente jurídico do Grupo RCI, Banco Renault, Nissan, atualmente. Ele dividirá o tema com Paulo Roberto Milho da Silva, graduado na PUC Paraná, possui certificado de extensão universitária na Wright State University, Ohio, Estados Unidos, é especialista em Direito das Relações Sociais na Universidade Federal do Paraná e atua na área do Direito Penal Empresarial. Professor universitário, instrutor em cursos de formação da segurança pública e privada, membro de comissões temáticas no Paraná e em Santa Catarina, desempenhou as funções de assessor de nível superior de jurídico em secretarias de governo dos estados do Paraná e de Santa Catarina, foi chefe de gabinete da OAB Santa Catarina. Vamos lá? Sei que já está aí com um pouquinho com atraso na agenda, eu vou procurar aqui ser bastante objetivo nas minhas colocações. Eu fiquei com a responsabilidade aqui de falar um pouco sobre novos paradigmas de inovação e como isso se relaciona com compliance, junto com o meu colega Paulo. E aí eu trouxe para vocês aqui... Onde é que está o dispositivo de mudar? Está aqui em cima? E eu fiquei com a responsabilidade de trazer para vocês aqui alguns temas que, sob o aspecto da advocacia corporativa, são bastante frequentes, especialmente em departamentos e também em escritórios, e que, como todos os outros palestrantes falaram aqui em algumas de suas colocações, a sociedade acaba trazendo alguns problemas, colocando algumas questões que muitas vezes a lei e o próprio poder judiciário ainda não está preparado ou não tem clareza do direcionamento que deve ser seguido. E essa é uma preocupação que os operadores do direito que trabalham com esse tema corporativo precisam a cada dia, né, se aprimorar e pensar em soluções aí, de como regulamentar essas matérias. E aí, trazendo um pouco de inovação, eu sei que é difícil competir aqui, enfim, com quem já veio aqui se posicionar hoje como Uber, né? Mas alguns fatos que chamam a atenção aí no mercado da advocacia, não só brasileira, mas internacional. Não sei se vocês já ouviram falar do robô advogado. O robô advogado foi um jovem de 19 anos de idade, né, que criou, enfim, depois de ter levado algumas multas de trânsito, um dispositivo que permite, através de um chat na internet, e através de resposta de perguntas, ele vai te dizer qual é a melhor tese que pode ser usada numa defesa de uma infração de trânsito. Hoje isso está funcionando em Londres e em Nova York, e já passou por essa ferramenta mais de 250 mil autuações, tendo um sucesso aí de êxito nas defesas de 150 mil casos, né? Então, isso é bastante interessante, o papel do advogado nessa figura, como que no futuro a gente pode se relacionar aí, do ponto de vista profissional, né? E como que a tecnologia acaba influenciando aí a nossa atividade. Um segundo exemplo que eu trouxe para vocês, isso é um pouco mais recente, é
do que é chamado o melhor advogado do mundo, né? Ele foi desenvolvido na Universidade de Toronto, através de uma plataforma computacional que é a mesma utilizada pela Receita Federal do Brasil, que é o supercomputador Watson, e basicamente ele tem mecanismos de inteligência artificial que aprendem uma determinada legislação, né? Ele já tem aí diversas línguas no seu repertório, inclusive o português, e ele está processando não só a legislação de alguns países, mas também a jurisprudência e as decisões de muitos tribunais a respeito de várias matérias. E ele está sendo usado, inclusive, em alguns escritórios dos Estados Unidos para ajudar os advogados a buscarem precedentes para sustentarem, enfim, suas teses de defesa, né? Mas, e por que eu trouxe esses assuntos relacionados à inteligência artificial, até mesmo à inovação, para falar aqui e compartilhar um pouco de conhecimento com vocês? Como isso se aplicaria, por exemplo, no direito contratual aqui no Brasil, né? Então, muito se fala aí da manifestação de vontade em contratos. Quem aqui já assinou um contrato através de um certificado digital, né? É muito comum isso para advogado, ou até mesmo para quem trabalha no âmbito do Poder Judiciário ou do Ministério Público, hoje ter, enfim, essa tecnologia disponível através de um token ou através de um chip num determinado cartão, né? Para nós isso é comum, mas será que isso funcionaria, por exemplo, com contratos de varejo, né? Hoje a gente já vê diversos tipos de comercialização, diversos negócios realizados através da internet, que você o faz através da manifestação de vontade via um clique, ou manifestação de vontade via um cadastro, uma senha, etc. Mas será que isso se aplicaria a, por exemplo, né, contratos que você precisa firmar, e hoje firma habitualmente através da assinatura convencional? Será que os consumidores estariam preparados para assinar dessa forma? Não sei, né? Mas aí, enfim, como existem muitas áreas e a tecnologia está se desenvolvendo de forma tão rápida, outras soluções começam a aparecer. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje se pode manifestar a vontade de forma contratual através de identificação biométrica. E a identificação biométrica, ela não é pura e tão somente a identificação via polegar ou via digital, né? Nós também temos hoje a identificação através da palma da mão, né, onde ela identifica, enfim, algumas linhas que são próprias de cada pessoa. Também há o reconhecimento facial, né, íris, e, além dessas manifestações de vontade através da identificação biométrica e que se materializam fisiologicamente, existem outras também que se materializam de forma comportamental, como, por exemplo, a voz, né? Você poderia ser identificado através da sua voz, e hoje muitas operadoras de cartão de crédito, por mais que você faça adesão de um contrato, por exemplo, via internet, ele faz uma ligação para, enfim, passar algumas recomendações e algumas explicações sobre a utilização do cartão de crédito, e aquela ligação ela acaba ficando gravada, e em alguma discussão judicial ela é utilizada para fins de identificação da materialização da manifestação da vontade. E também, algo que está sendo muito discutido e bastante atual, é a assinatura biométrica manuscrita. Eu não sei se vocês já chegaram a ter oportunidade de ter contato com essa tecnologia, mas isso é uma tecnologia que está chegando no mercado brasileiro nos últimos 2 anos. Tem uma tendência muito grande disso ser aplicado de forma muito rápida, principalmente no varejo, substituindo a assinatura convencional, né? E ela funciona da seguinte forma: você pode assinar através de um dispositivo, um tablet, ou um celular, ou eventualmente até um pad próprio para assinatura, como é utilizado hoje, por exemplo, quando você vai na própria OAB ou eventualmente num Detran. É uma tecnologia que é bastante acessível, do ponto de vista, inclusive, de custo, e que se aplicaria ao varejo, e ele traz algumas informações
que permitem a identificação da manifestação da vontade, que muitas vezes não é habitual para nós. Como, por exemplo, né, no momento em que a pessoa está assinando, o software ele reconhece o ângulo da assinatura, a pressão que, eventualmente, o signatário ele está fazendo no dispositivo móvel. Além disso, como forma de segurança, muitas vezes se tira uma foto do usuário naquele momento, se guarda a posição geográfica através de sinal de GPS do dispositivo, e isso permite que, muitas vezes, tenha uma eficácia do ponto de vista probatória maior do que se tem hoje, por exemplo, com a assinatura tradicional. Mas isso está expresso em algum lugar? A gente poderia usar esse mecanismo de assinatura, de identificação, em todos os contratos, né? Existem contratos que são muito peculiares, especialmente os títulos de crédito, que prevêem algumas formalidades bastante específicas, né? Como é que o direito olharia isso, regularia isso, se não tem nenhuma previsão? Como é que o judiciário, no momento que se recebeu, por exemplo, uma ação de execução, interpretaria uma assinatura como essa? Então, esses são algumas questões que são colocadas no nosso dia a dia enquanto profissional da área da advocacia corporativa e que a gente, de alguma forma, tem que orientar as nossas empresas, né, dar o melhor direcionamento possível e também, nesse contexto, e de forma bastante prática, também ficar em compliance com toda a legislação de determinado campo de atuação, etc. Então, esse é um desafio que a gente acaba sendo colocado à frente todos os dias. E, além da assinatura biométrica manuscrita, também se tem a assinatura digital, que ela é um pouquinho diferente da assinatura via certificado digital, até porque a medida provisória 2200, quando regulamenta a assinatura digital via ICP Brasil, ela também deixa margem de interpretação no sentido de que poderia existir outras entidades certificadoras, inclusive privadas, né? E aqui algumas empresas de software fornecem algumas aplicações que permitem também a identificação da manifestação da vontade. O que está sendo muito difundido no mercado são manifestações que se dão através de um link que é direcionado para o e-mail daquela pessoa que está contratando determinado serviço ou produto. Além disso, também, eventualmente, um token é enviado via SMS e que permite fazer as mesmas identificações que eu citei na assinatura biométrica manual. Então, aqui tem um exemplo de como isso acontece na prática, né, e como os advogados poderiam, aí, enfim, se precaver de discussões futuras, e especialmente no âmbito do contencioso, né? E aí, falando de inovação, o que a gente tem visto aí no âmbito do contencioso, né? Muito se fala hoje de jurimetria, mas a jurimetria, na verdade, é uma ciência bastante antiga, né? Ela data aí de 1950, praticamente. Mas por que hoje se fala tanto em jurimetria, né? Nós temos aí quase 100 milhões de processos judiciais em trâmite, temos dezenas, centenas de entendimentos sobre determinadas matérias, e como essa ciência poderia ser útil na medida em ajudar os departamentos jurídicos ou até mesmo os advogados que atuam aí nas empresas a balizar determinados direcionamentos. Primeiro, porque tem uma multiplicidade de leis muito grande. Segundo, muitas vezes sobre determinadas matérias o judiciário não tem ainda um posicionamento claro a respeito do tema, isso em diversos campos da área do direito. E a jurimetria pode ser útil no sentido de mitigar prejuízos, porque se a maioria de determinadas decisões judiciais sobre determinado tema ele tem um determinado posicionamento, pode ser que, baseado nesse posicionamento majoritário, né, se direcione a empresa a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Até porque, quando se fala numa empresa que tem atuação nacional, muitas vezes é muito difícil você conseguir prever, né, o entendimento do judiciário em todo o país. Então, a jurimetria ela pode ser bastante útil. Por que hoje ela tem sido bastante explorada? Pelo fato de que as decisões estão disponíveis em processos eletrônicos ou em diário
eletrônico da Justiça, o que permite a organização dos dados de forma muito mais rápida e muito mais fácil. Então, hoje é possível, eventualmente, se catalogar decisões judiciais e se prever, inclusive, as decisões de determinados magistrados ou de determinados tribunais, câmaras, turmas, etc., sobre determinado tema. O processo eletrônico, né, também é uma inovação bastante recente do ponto de vista da história do direito no Brasil. Já temos aí mais de 10% dos processos do judiciário brasileiro de forma eletrônica, né. Estima-se aí que em 2016 a gente passe aí de 10, 12 milhões de processos por meio eletrônico, dos 100 milhões que nós temos hoje em trâmite. Como isso altera a dinâmica dos advogados corporativos ou dos advogados que atuam para empresas. No passado, se pensava muito na necessidade, por exemplo, de você contratar um determinado escritório localmente, um escritório que atenderia determinado processo em determinada praça. Hoje não, hoje eventualmente você pode contratar serviços em praças específicas, né, e determinados atos em praças locais. Isso altera um pouco da dinâmica, inclusive do mercado de trabalho aí dos advogados. Isso tem a ver aí um pouco com inovação. Outras inovações aí que se tem também na área jurídica, né? Mediação online. Isso é algo que se começou a falar há uns 2, 3 anos, e se iniciou no estado do Rio de Janeiro, uma empresa chamada Conciliar Online, né? Onde eles vendiam uma plataforma em que as partes de um determinado processo eram aproximadas e, através de um mecanismo eletrônico, se tentava uma determinada composição. Em sendo possível essa composição, o termo eletronicamente era, enfim, assinado e submetido à homologação do Poder Judiciário. Hoje a gente já vê essa estratégia sendo usada não só na área civil, processual, mas também pré-processual por algumas empresas, no sentido de aproveitar, eventualmente, a modernidade, os smartphones, a forma de comunicação atual, com o objetivo de você resolver problemas, né? Então, como é que isso altera, eventualmente, aí, a dinâmica do nosso trabalho? E também existem alguns tribunais já que estão estudando a forma de implementação dessa ferramenta, inclusive nos processos judiciais. Reclame Aqui, há pouco tempo, isso também começou a se desenvolver no país. Antes, as pessoas buscando, os consumidores principalmente, buscando referência dos seus fornecedores, eles verificavam se no PROCON existiam muitas reclamações sobre determinados fornecedores. Hoje, até pelo fato da facilidade da informação, as pessoas vão em determinados sites, o principal que a gente tem no Brasil é o Reclame Aqui, e busca saber se a empresa tem uma determinada atribuição boa ou ruim, e às vezes deixam de fazer negócios com base nessa informação. E também a influência das redes sociais nos processos judiciais, né? E aí, até como meio de prova. Isso é muito comum hoje, né, se utilizar provas obtidas através de postagens em redes sociais, né? E aí vocês devem ter histórias aí bastante interessantes, né, ou curiosas. Eu, na época que trabalhava com o direito do trabalho, recebi uma determinada ação judicial discutindo acidente de trabalho, uma lesão, enfim, por esforço repetitivo, quando a pessoa estava participando de um torneio de tênis, um torneio de tênis naquela semana. Então, como isso influencia, eventualmente, a nossa atuação, como esses aplicativos ou as interações de mídia social em pouco tempo aí vem alterando essa dinâmica, e como é que a gente vai conseguir se relacionar com isso daqui 2, 3, 4, 5 anos, né? E, nesse sentido, e aí falando um pouco de compliance, depois eu vou passar a palavra para o colega Paulo continuar aí falando, a gente tem um pouquinho do compliance digital, né? O que é esse chamado compliance digital, né? Primeiro, muitas coisas estão sendo feitas através de mecanismos não tradicionais, né? Através da internet, ou contratos eletrônicos, ou, eventualmente, até situações
dentro da própria empresa, em que você disponibiliza novas tecnologias, etc. E muitas empresas, até mesmo pela velocidade com que isso está acontecendo, acabam não atualizando os seus códigos de ética. Então, uma primeira sugestão aqui é atualizar os códigos de éticas para regulamentar essas questões, ou para regular, ou para dar diretrizes sobre como isso se organiza dentro da empresa. Como, por exemplo, o uso de mídias sociais, eventualmente a utilização dos e-mails para fins profissionais, e também uma atenção que a empresa tem que ter, eu acho que a gente precisa dar esse tipo de informação, é a gestão das informações, principalmente com a área de tecnologia. Porque quanto mais informações se tem em meio eletrônico, mais organizadas elas precisam estar para que, no momento em que seja uma autoridade pública, numa fiscalização ou num determinado processo judicial, nós precisaremos acessar essas informações, elas têm que estar disponíveis e de forma muito rápida. E não é raro ter problemas de tecnologia e quando você pede uma determinada informação, um backup acabou sendo deteriorado ou, eventualmente, tinha uma falha nos servidores da empresa num determinado período e aquela informação ela não pode ser recuperada. Um plano de contingência também é importante, né? Muitas empresas hoje não têm planos de contingência eficazes e, quanto maior a dependência da empresa ou dos negócios à tecnologia, a necessidade de desenvolver um plano de contingência ela é mais frequente. E fomentar a cultura da prevenção à lavagem de dinheiro, até eventualmente pelos acontecimentos que a gente tem visto agora, e anticorrupção, através de medidas simples, né? Muitas vezes uma orientação para que os empregados deixem de aceitar determinados presentes em determinadas épocas do ano, né? Ou, eventualmente, colocar de forma expressa nos contratos que se tem com fornecedores determinadas medidas. É óbvio que essa é uma questão muito mais cultural do que propriamente jurídica, no sentido de se resolver através de uma recomendação contratual, até mesmo no Código de Ética. Em razão do tempo, eu vou passar a palavra para o Paulo, ele já vai falar aqui, continuar falando um pouquinho de compliance, né? E, aproveitando, eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês ficarem aqui até esse momento, eu sei que a gente está se estendendo um pouquinho no horário, e também agradecer a colaboração da Associação Comercial do Paraná por possibilitar a realização desse evento. Então, eu passo a palavra ao Paulo aqui, que vai continuar falando de compliance. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão pela oportunidade de estar aqui, à ACP, na pessoa do Dr. Regis, ao grupo de advogados corporativos, na pessoa do Luiz, e a todos vocês. Então, vamos tentar falar um pouquinho de compliance. Até vou pedir para o César lá trocar o programa, por favor. E a minha abordagem de compliance, ela vai se focar na parte humanitária. Nós falamos aqui sobre compliance positivo o dia todo, mas eu vou tentar trazer uma abordagem, uma reflexão para todos nós, no sentido de como este ser humano, como este gestor, esse advogado corporativo está agindo, como ele está atuando, digamos, com os instrumentos de compliance que estão, digamos assim, à sua disposição, e todos esses instrumentos tecnológicos que o Mike falou, que o Dr. Cássio teve a oportunidade também de fazer menção. Então, basicamente, nós trabalhamos com uma visão de compliance, eu digo compliance humanitário e biodinâmico, porque ele é o resgate das boas práticas, as boas práticas da saúde, digamos, das pessoas, da saúde das empresas e, consequentemente, da saúde da sociedade. Porque hoje foi dito aqui sobre a quebra de paradigmas. Nós estamos, assim, atravessando um momento de transformação. As empresas, as corporações, as pessoas, falamos de Uber, falamos de tecnologias avançadas,
e assim por diante. Mas vamos lá, eu vou tentar ser breve. Então, todos nós sabemos, digamos, sobre o que trata o compliance. O compliance ele é multidisciplinar e amparado, basicamente, na observância e cumprimento de leis de vários países. No Brasil, recentemente, pela vigência da Lei 12.846, de 2013, e a sua regulamentação. Aonde que o compliance vai agir? Ele atua na prevenção dos inúmeros riscos de gestão empresarial, reflete na apuração de seus resultados, regula as relações entre os órgãos e agentes da administração pública e os diferentes segmentos e sujeitos oriundos das atividades empresariais e, principalmente, sob o aspecto da responsabilização administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, e também sobre o conteúdo das implicações criminais vigentes. Ou seja, tudo aquilo que todas as noites nós estamos assistindo no Jornal da Globo, na Globo News, ou na Band News, ou qualquer news da vida aí que nós possamos nos ligar. Vamos lá. Então, quais são as áreas que esse compliance vai ter uma aplicabilidade prática? Mais diretamente, eu elegi algumas, mas eu quero fazer um questionamento para vocês. A aplicabilidade prática... Opa! A aplicabilidade prática do compliance. Escolha falso ou verdadeiro. Na tua empresa, você já tem compliance? As políticas de compliance já foram implantadas? Você vive essa realidade de compliance? Você sabe o que é compliance? A opção é sua. O verdadeiro ou falso fica para você escolher. Aonde que o compliance incide com mais relevância? Na área institucional da empresa. Os aspectos legais, regulatórios da empresa, de legislação, os aspectos de governança corporativa, a lei da SA, da integridade da empresa, os códigos de ética, os manuais de conduta e a questão de gestão da gestão de risco. Então, tudo isso diz respeito, digamos, à integridade, à instituição desta empresa, desta pessoa jurídica. Depois, uma outra área de incidência, a jurídica. O que faz esse departamento jurídico? Ele exerce funções de assessoria, consultoria, contencioso e também tem uma atividade, uma ação mediadora. A parte do compliance patrimonial, ele vai lidar com o quê? Com os bens corpóreos, com os bens incorpóreos. Então, todas as instalações físicas das pessoas, propriedade intelectual, né, as instalações da empresa, tudo isso, digamos, diz respeito à parte patrimonial desta empresa. E como que nós vamos proteger, como que nós vamos cuidar destas pessoas, como que nós vamos cuidar do patrimônio da empresa, como que nós vamos cuidar dos ativos da nossa empresa. E daí nós vamos ter que focar as condutas das pessoas físicas e as ações institucionais da empresa. Por exemplo, esta semana todos vocês leram que uma grande empresa de roupas estava praticando trabalho escravo. Não vou dizer o nome por uma questão de ética, nós trabalhamos com grandes corporações. Então, nós também temos um dever ético de não, digamos, mencionar o nome de A ou B. Basta você fazer uma leitura dos jornais e você vai ver qual a empresa que foi condenada esta semana por exercitar o trabalho escravo ou o trabalho infantil. Né? Então, mas isso é um reflexo daquilo que o Dr. Cássio falou há pouco. Aonde estava o departamento jurídico que não orientou este CEO, que não orientou este chefe de produção sobre as consequências desse trabalho escravo? Então, é esse o meu papel como gestor jurídico, que nós já vamos ver daqui a pouco. Na área financeira e fiscal, então, os processos, né, digamos, administrativos e de recursos humanos da empresa, a questão da contabilidade, a questão dos tributos, a questão previdenciária, que foi muito bem abordada hoje pelo colega Márcio aqui, que fez uma brilhante palestra, digamos assim, todo mundo ficou assustado, até eu que tenho uma pessoa jurídica, um escritório, uma boutique, aliás, uma artesania jurídica, fiquei assustado, vou falar com o meu contador amanhã para tratar do e-social e assim por diante. Né? A questão ambiental, né? A questão da preservação do meio ambiente,
a questão da prevenção das condutas predatórias e, principalmente, os reflexos econômicos, porque hoje, digamos, os agentes financeiros internacionais disponibilizam capitais de giro e capitais que financiam a produção de empresas no mundo todo, mas desde que eu observe a prevenção e a preservação desse meio ambiente, eu tenho que estar certificado. Existe uma regulamentação do Banco Mundial e uma regulamentação específica do Banco Central que trata sobre captação de recursos, mas desde que eu não ofenda o meio ambiente e nem a integridade das pessoas. E na parte trabalhista, como a empresa tem tratado os seus colaboradores, os seus diretores, os seus conselheiros, os gestores, os comitês de apuração de condutas, os comitês multidisciplinares. Então, se fala muito, digamos, em prevenção de risco, em apuração de dano, mas a regulamentação da lei brasileira de compliance, e aí, colegas, advogados corporativos internos, quando o seu CEO dizer para você que o seu budget do seu jurídico deve ser diminuído, você diz, não, na regulamentação do compliance, o senhor tem a obrigação, primeiro, de capacitar as pessoas que trabalham na empresa, de fazer a reciclagem dessas pessoas, ou seja, você tem que investir na capacitação das pessoas, sempre, porque senão ele vai ser multado, digamos, de uma maneira, digamos assim, frequente. É uma questão nova, mas a Delegacia Regional e o Ministério do Trabalho já estão viabilizando as formas para apurar as condutas dos gestores, dos diretores, que não providenciam a capacitação, treinamento e reciclagem de seus colaboradores e de seus funcionários. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas está lá na regulamentação da lei de compliance. Os diretores das empresas têm o dever de capacitar e reciclar o seu pessoal. Então, tudo isso faz parte do dia a dia, faz parte do compliance. E a questão da segurança da informação, a questão de TI, a questão dos dados, a questão das pessoas, como o Mike falou, da rede social, a questão dos acervos de propriedade intelectual, de propriedade industrial das empresas, né? A questão da vulnerabilidade, como é que as empresas têm tratado, digamos, o seu departamento de TI e assim por diante. Tá, e daí passamos ali, o papel seria a atuação do advogado ou da advogada corporativa e o compliance. Eu elegi 3 aspectos. O aspecto legal, eu não estou me acertando com isso aqui, ó, mas tem horas que ele foge, tem horas que ele vem. Veio. O aspecto legal, o aspecto contextual e o aspecto da ambiência corporativa e os seus efeitos para o gestor, para o advogado corporativo. Então, na essência, o que o jurídico faz sobre o aspecto legal? O exercício profissional das funções de assessoria, consultoria, de funções contenciosas, da prevenção e da mediação. Então, basicamente, esse é o papel de um gestor jurídico terceirizado ou interno de uma empresa, né? A parte contextual. Então, se além, digamos, da atuação legal, ele está exercendo esta função de uma maneira independente, ou seja, ele só é assessor jurídico, ou ele está exercendo de uma maneira cumulativa. Ele é assessor jurídico, mas ele também é compliance officer. Então, hoje, as empresas, Dr. Cássio, estão demitindo gestores jurídicos porque eles não querem acumular a função de compliance officers, porque eles são gestores jurídicos. A função do oficial de compliance interno é uma função específica, é um novo papel, é uma nova profissão. Mas só que para a empresa, para ela economizar recursos, não, o advogado sabe tudo, o advogado toca o compliance. Mas o compliance, ele tem uma estrutura dinâmica, ele tem uma estrutura independente, uma estrutura própria. E, inclusive, nos fluxogramas das empresas hoje, nós temos muitas dificuldades de colocar o papel desta pessoa, a função. Ele exerce uma função instrumental dentro da empresa, ele exerce uma função de execução. Então, qual a natureza jurídica do oficial de compliance hoje na corporação? Me parece que não é jurídica. O jurídico, ele faz assessoramento, ele faz consultoria, ele faz até mediação, mas ele não pode ficar fiscalizando se a empresa está utilizando os EPIs ou não.
Quem vai fiscalizar os equipamentos de proteção individual ou coletivo do trabalho é o pessoal da produção, é o pessoal do RH, mas o advogado não pode acumular essas funções, né? Daí vem os auditores também, os auditores internos e os auditores externos, que querem mandar na empresa, inclusive querem mandar no jurídico hoje. Então, hoje nós estamos, assim, num terreno muito minado em relação ao papel do gestor jurídico, ao papel do oficial de compliance e aos papéis dos auditores, tanto externos como internos, né? Então, aonde o gestor jurídico, eu como gestor jurídico corporativo, me coloco nessa estrutura? Ao lado da direção, ao lado do conselho de administração, acima do auditor ou abaixo do auditor? Será que o auditor interno vai mandar em mim como gestor jurídico? Quem vai aconselhar o diretor da empresa a tomar as decisões, quando há necessidade de um aconselhamento, de uma consultoria? Vamos entrar com ação ou não vamos entrar com ação? Vamos contestar? Vamos fazer o acordo ou não vamos fazer o acordo? Ora, não, mas o gestor jurídico está cuidando de IPI, ele não está com a cabeça, ele não estudou para saber o processo, se dá para fazer um acordo, se dá para entrar com a demanda ou não. Então, isso tudo gera consequências, gera efeito nas pessoas, né? Então, aqui, ó, nós temos também a parte integrativa, interativa, que é o jurídico, daí ele é gestor jurídico, ele atende a diretoria, ele atende os gestores de RH, de administração, de contabilidade e faz parte do comitê. Ora, o cara enlouqueceu essa altura do campeonato. E a família? Ficou aonde? Ele está doente, e se ele está doente, a empresa também vai adoecer. Então, quais são os efeitos para esse gestor jurídico, para o advogado corporativo? O aumento ou diminuição de suas responsabilidades, o acúmulo ou desvio de suas funções, a repartição de tarefas, o planejamento orçamentário. Há uma carência ou uma abundância de recursos humanos e materiais na empresa? Sempre falta, né? Ah, vamos cortar. Ah, não vamos pagar o curso lá na ACP para o gestor jurídico porque não dá budget esse ano. Esse ano ninguém vai fazer mais curso na empresa, não tem dinheiro. Mas como que não tem dinheiro? O advogado sempre tem que estar aperfeiçoado. Ele sempre tem que exercer um bom aconselhamento, prestar uma boa consultoria. Esse é o nosso papel. E aqui, como eu disse, as questões de aperfeiçoamento e treinamento para novas demandas e funções. Então, eu gostaria, digamos, basicamente, de despertar nos colegas hoje esta reflexão. Aonde eu estou, para onde vou, quais são as minhas responsabilidades e se eu estou me sobrecarregando ou não. Será que estão tirando o meu couro? Estão chupando o meu sangue mais do que deveriam? Ou eu estou alugando e vendendo, digamos, a minha mão de obra, né? Então, esta reflexão que eu acho extremamente importante, digamos, para nós, advogados corporativos, no atual momento, digamos, relacionado ao compliance. E ali nós temos a ambiência corporativa, o nosso dia a dia na empresa, né? Como é que está o nosso dia a dia na empresa? Lembre-se que eu pedi para vocês fazerem a escolha lá atrás. Você sabe o que é compliance? Você já está implantando o compliance na sua empresa? Como estão os processos? Como estão os canais de apuração de conduta? Como está o seu código de ética? O seu manual de conduta? Aliás, você conhece o estatuto da sua empresa? Você sabe quais são os princípios éticos e morais que a sua empresa adota? Qual é o objetivo? Qual é a função social da empresa onde você trabalha? Essa é uma pergunta básica, que a maioria das pessoas não sabe, mas vêm, falam de ética, falam disso e falam daquilo. Ora, você precisa saber o que a tua empresa faz. Se ela, digamos, trabalha com petróleo, ela é uma empresa que ela pode causar um dano imenso no meio ambiente. Ela está respeitando os princípios que ela colocou lá no papel, no seu instituto, aliás, no seu estatuto, do manual de conduta? O código de ética das empresas está sendo respeitado? Falamos hoje com o Dr. Cássio sobre a Petrobras. Vocês já imaginaram a periculosidade numa plataforma de petróleo, no dia a dia? Essas pessoas estão sendo respeitadas lá? Quanto isso pode gerar de prejuízo? Um exemplozinho só para sair um pouco. Então, na nossa ambiência corporativa, como bem disse o Mike, foi dito aqui hoje, e todo mundo fala, compliance é cultura, nós temos que desenvolver a cultura de compliance. Ora, isso é óbvio, compliance está na lei, existe a lei americana, a lei inglesa, a lei brasileira, existem várias leis, mas nós temos que tratar do ser humano.
todas essas tecnologias, elas não vão tirar os nossos empregos, elas vão nos auxiliar, porque a máquina não decide, quem decide somos nós. Elas nos trazem instrumentos e programas para melhor decidir. Então, se há, digamos, o compliance, né, se a empresa existe e adota o compliance, eu escolhi 2 tipos. O compliance colaborativo, que eu tomei a liberdade de falar, o compliance do bem. Por quê? Porque lá os princípios básicos de ética funcional corporativa, a transparência, a clareza, a equidade, a imparcialidade, a solidariedade, produtividade, a hierarquia é respeitada e, principalmente, a sanidade física e mental das pessoas, ela é cuidada. Hoje o Márcio falou aqui, a Previdência está querendo saber como é que está o nosso plantel, como é que estão os nossos colaboradores, como é que está a saúde das pessoas que trabalham na empresa. E isso não é para inglês ver, isso é uma realidade, pessoal. Então, nós temos que nos cuidar. Nós não podemos deixar o capitalismo, as empresas, as grandes corporações ou as pequenas corporações nos destruírem a nossa saúde física e mental, né? Então, a questão do compliance colaborativo é para que nós, no nosso dia a dia, em relação ao compliance, a gente não fique apontando o dedo para o colega. Ah, ele fez certo ou fez errado. Não, colega, como é que nós podemos fazer melhor? É isso que o compliance traz para a gente. É a conformidade. Mas é a conformidade com a nossa saúde. Não é a conformidade com o dedo apontado para o colega, para ele ser mandado embora ou para ele responder um processo. E, ao inverso, nós temos o compliance segregativo, que é aquele que segrega, que é o do mal, que é uma obscuridade nos comportamentos, uma desconfiança, uma ineficiência, uma improdutividade, uma sobreposição de papéis diante daquilo que eu falei para vocês, né? Vocês acumulam assessoria jurídica, ofício de compliance e etc. Então, há uma sobreposição de papéis, de funções, o egocentrismo é exacerbado, a soberba, a ignorância toma conta daquele ambiente, a quebra de hierarquia, e daí vai gerar o que isso no final? A insanidade, a doença física e mental das pessoas. E aí os gregos já estavam certos lá atrás, quando eles falavam corpo são, mente sã. É só você cuidar um pouco do teu corpo e da tua mente, que você vai em frente. Mas não, digamos assim, atrapalhando as pessoas, né? Deixando de se cuidar. E se a tua empresa nunca ouviu falar em compliance e ela não observa as leis de compliance, daí não tem o que fazer. É dano, e dano é prejuízo, certo? Então, pessoal, eu vou finalizando com algumas conclusões, tá? Nesse meu compliance biodinâmico, só para voltar, que é a adoção, as boas práticas de vida, as boas práticas de ética. Cuide do seu colega, cuide do seu animal, cuide da sua família, mas principalmente cuide de você. A conformidade é consigo próprio primeiro, porque se você estiver em conformidade consigo, se você estiver gozando de boa saúde física e intelectual, isso vai se espraiar ao seu redor. Isso vai refletir na empresa, consequentemente vai refletir na sua casa e na sociedade, né? Então, o advogado conhece o que é o compliance, ele está preparado intelectualmente para lidar com o Instituto do Compliance hoje, diante dessa realidade que nós expusemos há pouco. Ele acumula funções, há uma real conscientização do papel da atuação dos vários atores no processo, ou seja, as regras do jogo estão bem definidas, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, e assim por diante. Há um organograma, um fluxograma básicos e vigentes na empresa. A empresa investe na formação dos atores, dos sujeitos em compliance, no RH, no administrativo, no contábil, no jurídico e assim por diante, ou estão falando que não tem dinheiro para nada, que o orçamento baixou? Claro que o orçamento baixou, mas um pouquinho dá. Eu não vou no restaurante todos os dias, mas uma vez por mês ou uma vez por semana ainda dá, vamos combinar, né? As funções da empresa, elas estão bem segmentadas, estão bem divididas em face da prática do compliance? Há uma sobre ou subposição de funções? E como você avalia o relacionamento, como você avalia a saúde e o relacionamento das pessoas na empresa após a implementação do compliance? Melhorou ou piorou? O que vocês acham? Daí vocês respondem, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua empresa e assim por diante.
Bom, pessoal, eu espero ter contribuído, digamos, com vocês, trazendo essas singelas reflexões, mas, digamos assim, a minha eleição pelo tema de compliance, ela foi dirigida à questão humanitária, realmente. Porque o que eu ouço, assim, os colegas falar, não, todo mundo fala de compliance, todo mundo fala em lei, que tem que fazer A, B, ou C. Mas o ser humano que está por trás dessa lei, o ser humano que está por trás dessa ação, como ele está? O que ele está pensando? Como ele está sendo tratado? Né? Então, aí eu deixo algumas reflexões para vocês. Mais uma vez, agradeço o tempo e a oportunidade, né? E espero vê-los em breve aí. Por favor, comecem ou retornem a participar, digamos, das reuniões do grupo de advogados corporativos, que acontece uma vez por mês nas instalações da OAB, né, ou em outros locais, porque, digamos, essa interação, essa troca de experiências é que nos enriquece, é que nos protege, né, e é que nos leva para frente e com bastante saúde. Uma boa noite, muito obrigado. Eu passo a palavra para o Luiz.